agora e na hora de nossa morte. Bom, agora sim. Boa noite, gente! Boa noite! É com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Natan. Eu faço parte da comunidade Colo de Deus, sou missionário de vida da comunidade. Há 8 anos atrás eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Há 4 estou na vida missionária. E com a Colo de Deus, há 8 meses sendo missionário pela comunidade, dentro da comunidade de vida. Nós moramos na casa de missão lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na região do Pechincha. Se alguém for por lá, dê uma visitada. Muito obrigado. Eu sou natural de uma cidade chamada Angra dos Reis, no Rio de Janeiro também. Tenho 21 aninhos de idade somente. Estou aqui com alegria hoje para partilhar essa palavra com vocês. Amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante ela para mim ver. Bem alto, não estou vendo. Mais alto, amém. Pode abaixar. Quem não trouxe, levanta sua mão vazia. Levanta. Não dá nem para brincar aqui, mas pergunta para essa pessoa, cadê sua Bíblia? Se tem uma coisa como pregador que eu não gosto, é de fazer uma pregação monótona, onde eu falo e você escuta. Então eu sou muito comunicativo, gosto que vocês interajam comigo, porque quando vocês respondem aquilo que eu pergunto, eu vou entender que vocês estão entendendo. É redundante, mas é isso. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Pessoal lá de trás, amém ou não? Amém. Aleluia. Meu sonho na igreja católica é você deixar seu celular de R$1.500 na gaveta de casa e trazer uma Bíblia de 15. João capítulo 6, versículo de número 35. Para quem está com a Bíblia, presta atenção aqui que eu vou explicar bem rapidinho. Nós vamos ler o 35, vamos pular para o 49, para o 48, e depois do 51, nós vamos pular para o 66. Então eu vou dizendo na hora para você ir pegando. Está tudo na mesma página, você não vai se perder. Amém? Eu vou ler João 6, vou começar no versículo 35, vou para o 48, até o 51, e pulo para o 66 até o número de 69. Vocês vão entender enquanto eu estiver lendo. Eu sou muito metódico quando eu vou pregar. Eu gosto sempre de explicar aquilo que eu vou dizer para vocês, para que vocês possam entender como eu entendi a mensagem. O tema que me passaram é o seguinte: aquele que comunga o corpo e o sangue de Cristo comunga fogo do Espírito Santo. Eu quero falar para vocês hoje de 2 realidades: a comunhão, a Eucaristia, aquilo que é o próprio Cristo revelado, que se dá no pão para cada um de nós, e as características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então vamos lá, João 6, versículo 35. Jesus replicou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12. Nós somos os 12 aqui hoje. Olha o que Jesus perguntou. Então, perguntou Jesus aos 12. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Que palavra forte e maravilhosa essa que nós acabamos de ler.
Quem escreveu esse texto foi nada mais, nada menos do que um homem chamado João. João é conhecido pelos teólogos da igreja e pelos santos padres de teólogo por excelência. João é uma pessoa tão incrível, mas tão incrível, que quando São João Crisóstomo vai comentar o início do seu evangelho, quando ele escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, São João Crisóstomo diz que os anjos naquele momento conheceram o que ainda era desconhecido. Esse homem teve a graça de levar Maria para casa, é conhecido como teólogo por excelência, foi com Jesus até o alto do madeiro, estando ao lado de sua mãe, teve a graça de levá-la para casa, como eu disse, é conhecido como o teólogo que tem o evangelho da águia. Por quê? Porque é um voo nas asas teológicas. Ou seja, tem coisa que João escreveu no evangelho que ninguém escreveu. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, ou seja, parecidos, iguais, que se encontram. Mas João não. João é separado. E hoje ele escreveu um texto que, gente, é incrível. Ele está falando de Jesus Cristo num dos seus maiores discursos da Sagrada Escritura, e talvez um dos mais polêmicos. Só que eu quero falar de Jesus antes de falar do que eu quero dizer. Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Quem está entendendo a pregação, diga amém. Amém. Ele inicia o seu ministério, começa a vocacionar os discípulos, e ele andando no princípio ali mesmo, ele passa na beira de um lago que se chama Lago de Genezaré. Qual é o nome do lago? Genezaré. Andando por aquele lago, ele vê Pedro e Tiago, ele vê André, ele vê alguns outros homens, mas eu quero falar da figura de um homem aqui hoje. Eu comecei falando de João, mas eu quero falar de Pedro. Jesus então passa na beira do lago e olha Pedro com seu irmão André, e ele faz aquele convite maravilhoso que ele já fez talvez para mim e para você, ou está fazendo aqui nessa hora: vem e segue-me, porque eu quero fazer de você pescador de homens. Você imagina, Pedro talvez tinha pescado a noite inteira, talvez ele estava fedendo. Às vezes a gente está assim, o cheiro do nosso pecado exala. Deus sabe a podridão que nós somos, Deus sabe quanto de pecado que nós carregamos dentro do nosso coração, mas mesmo assim, como para Pedro, na beira do lago de Genezaré, ele passa e diz: vem e segue-me. E a Sagrada Escritura diz que ele abandonou as redes e seguiu a Jesus. Gente do céu, que coisa incrível. Se eu estou andando no centro de São Paulo e um cara fala: vem, segue, eu falo: vai para a bosta, querido. Você acha que eu vou acreditar em você? Mas Pedro acreditou. Eu fico imaginando que uma das coisas mais lindas do chamado de Jesus era o olhar nos olhos. Uma pessoa que olha nos olhos de Jesus não pode mais abandoná-lo. Não é à toa que a conversão mais rápida da Bíblia é a conversão de Mateus. Levi, ele está lá sentado na coletoria de impostos. Jesus vem entrar na fila, talvez para pagar o tributo, e quando ele chega em Levi: vem, segue-me, tchau, vira as costas. Olhou nos olhos de Levi e bastou. Fala para quem está do seu lado: Jesus precisa olhar nos teus olhos hoje. É lindo, gente. Jesus então ele vai, ele chama Pedro, e agora a pregação vai começar a ficar boa, porque agora a gente vai falar da vida desse homem depois do encontro com Jesus. Ele, depois daquele dia que foi chamado por Jesus, ele começou a caminhar com ele, e Jesus faz 31 anos de idade, e ele vê as coisas mais belas que Jesus fez. Você imagina como é que não foi para Pedro caminhar com Jesus 3 anos, aprender tudo com Jesus, tudo que Pedro aprendeu acerca de amar ao próximo, acerca de doar a vida, acerca do serviço, acerca depois de como conduzir a igreja. Ele olhou o mestre, ele caminhou com o mestre. Ele se tornou um dos prediletos de Jesus. Em todos os lugares que Jesus estava fazendo alguma coisa estupenda, Pedro estava lá. Quando, por exemplo, Jesus multiplicou os pães aqui em João capítulo 6, no seu início do evangelho, desse capítulo, quem estava lá? Pedro. Então Jesus, ele agora vai se transfigurar no monte. Quem que ele chama? Pedro. Então Jesus Cristo vai ressuscitar o filho da viúva. Quem que está perto de Jesus? Pedro. Então Pedro vai indo com Jesus e ele vai se tornando como mestre. É ele que
está numa certa ocasião e eles precisavam pagar o tributo. Então Jesus olha para Pedro e fala: pega da boca do peixe. Então vem um peixe com uma moeda na boca e dá para Pedro pegar para pagar o tributo. Ele está nos momentos mais belos da vida de Jesus, gente. Por quê? Porque Jesus um dia olhou nos olhos dele e falou: vem e segue-me. Fala para quem está do seu lado: você precisa olhar nos olhos de Jesus aqui hoje. Sacode essa pessoa e fala: você precisa olhar nos olhos de Jesus. E ele começou a amar Jesus de forma profunda, profunda, profunda. Não é à toa que Pedro, se você estudar a história da igreja, ele tinha um temperamento um tanto forte. Ele era um dos que mais tinha ardor no amor a Jesus Cristo. Eles foram um dia numa cidade, não quiseram receber Jesus. Ele com Tiago e João, eles disseram: Senhor, não querem te receber? Vamos orar para o Pai mandar fogo do céu para destruir todo mundo? Então Jesus: calma, calma, eu chamo vocês agora de Boanerges, filhos do trovão. O ardor de Pedro era tão grande em amar Jesus, mas tão grande, que ele queria matar quem não quisesse amar o mestre. Fala para quem está do seu lado: eu quero matar você hoje. Gente, é Pedro que escuta da boca de Jesus, Mateus 16:18, Pedro, tu és pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. É Pedro que depois de Pentecostes, que celebramos ontem, Atos capítulo 2, na sua pregação ele grita, Atos 2:40, salvai-vos do meio dessa geração perversa. É Pedro que depois que terminou essa pregação converteu mais de 3.000 homens. É Pedro que ressuscitou Tabita. É ele que batizou Cornélio, um homem daquela região, um fariseu. É ele que Atos capítulo 5, versículo 5 diz que quando ele passava na rua, a sombra dele curava os enfermos. Gente, Pedro é o cara. Fala para quem está do seu lado: Pedro é demais, Pedro é demais, Pedro é demais. Pedro é incrível, é incrível. E agora então, Pedro está com Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha andado por alguns lugares. Ele fez duas coisas maravilhosas no Evangelho de João capítulo 6. O primeiro milagre que Jesus realizou em João capítulo 6 foi a multiplicação dos pães. E o segundo milagre foi Jesus Cristo andar sobre as águas. O terceiro é o discurso do pão da vida que nós acabamos de ler. Por que Jesus multiplica os pães, anda sobre as águas, para depois dizer que ele é o pão descido do céu? Pergunta para quem tem ao seu lado: por quê? Olha para mim que eu te respondo. Tem um teólogo chamado Tihamer Totti. Ele fala que Jesus Cristo, ele fez esses dois milagres antes de dizer que ele era o pão da vida, o pão descido do céu. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando realiza o primeiro milagre da multiplicação dos pães, ele está mostrando que ele tem poder sobre a matéria. Ele pode multiplicar o que ele quiser. Então, quando Jesus Cristo vai e anda sobre as águas, e quem foi lá andar atrás dele? Pedro viu um cara andando e falou: eu quero fazer isso também. Eu fico imaginando ele depois tirando onda com os apóstolos, sobre as águas. Fala para quem está do seu lado: você quer andar sobre as águas? Não consegui aprender, viu? E ele depois andou sobre as águas para mostrar o quê? O primeiro milagre ele mostrou que tinha poder sobre a matéria. O segundo, que ele tinha poder sobre o corpo dele. Ele fazia o que ele queria, andava nas águas, subia a monte, subia a parede igual Homem-Aranha. Jesus é o cara também. E esse teólogo Tihamer Totti, ele explica isso. Então por que Jesus logo depois ele fala do discurso do pão da vida? Porque se ele tem poder sobre a matéria, um pão, e poder sobre o corpo dele, de andar sobre as águas, ele tem poder suficiente para transformar o corpo dele na simples matéria de um pedaço de pão. Aplaude mais forte! Aplaude! Agora a gente vai começar a pregação. Então fala para quem está do seu lado: vai ser uma noite maravilhosa. Olha para mim. Olha para mim que eu sou lindo. Obrigado. Gênesis 1:26, eu sou a imagem de Deus. Aleluia. Você também é. Fala para quem está do seu lado: você é lindo também. É porque assim, né? Eu falo que eu sou lindo e a pessoa: nossa. Aí eu falo: você também é. Obrigado.
Fala para quem está do seu lado, eu vou bater em você. Eu vou bater em você. Então, qual é a primeira coisa para ser cheio do Espírito Santo dentro daquilo que nós entendemos com a realidade da Eucaristia? Ser um homem eucarístico. E Pedro foi. Não é à toa que na última ceia que nós celebramos na quinta-feira santa, o que ele faz? Jesus Cristo está lá e diz assim, gente, é lindo demais. Jesus, ele desejava, ele disse assim, eu esperei muito para ceiar com você. Gente, você está entendendo isso? Apocalipse 3:20, agora é para mim e para você. Eis que estou, diz o Senhor, à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e ceiar com ele e sua família. Ué, ele não é o Deus que faz todas as coisas? Ele não faz tudo o que ele quiser? Ele não multiplica o pão e os peixes? Ele não anda sobre as águas? Você acha que ele não pode mudar a relação da sua casa, não? Você acha que ele não pode transformar do avesso e fazer todo mundo estar aqui no próximo domingo? É claro que pode, a gente só precisa acreditar como Pedro acreditou. Fala para quem está do seu lado, você precisa acreditar, irmão. Ah, meu Deus. Está Jesus Cristo discursando mais uma vez. Pensa num cara que gostava de pregar, era ele. Ele estava pregando um dia e falou assim, vocês são muito bobo mesmo. Vocês não sabem que se vocês tiverem a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês vão mandar essa montanha que tem aqui do lado para se jogar naquele mar. E os discípulos, não sabia não, mestre, achei que não. Achei que nunca poderia. Jesus disse, João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim não faz isso aqui não, você quer pouca coisa, mas faz obras maiores do que a minha. Jesus não precisou converter ninguém na casa dele, porque todo mundo era convertido. E se é pra gente fazer mais, eu tenho certeza que Deus vai te dar unção suficiente para você pegar quem está lá e colocar aqui dentro da casa de Deus. Mas olha para mim, você acha que é fácil? Jesus esperava para cear com os apóstolos. Agora, Jesus disse naquele dia, fez uma coisa maravilhosa. Ele instituiu a Eucaristia e também instituiu o sacerdócio cristão. Que lindo. Agora, até o final da vida, Pedro pode ficar com seu mestre grudadinho. É só ele fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis o corpo de Cristo, eis o sangue de Cristo. E ele está ali com o mestre. Porque eu falei para você de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus, ele sobe para a sua glória, ele ascende ao céu, a ascensão de Jesus ao céu, em Atos capítulo 1, gente. Então como que Pedro consegue continuar no fogo? Porque Jesus disse, simples, gente, eu estarei convosco até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até o final eu vou estar com vocês. Mas aonde? Na Eucaristia, na Santa Missa. Mas sabe qual é o problema de nós católicos? Quantas vezes nós comemos por dia? Em média 4, café da manhã, café da tarde, almoço e janta. Mas quantas vezes que nós vamos para a Santa Missa? Vamos no domingo e vamos reclamando. Fala para quem está dizendo, eu estou com vergonha de você. Sacode ele agora e fala, eu estou com vergonha de você. Como é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo assim, gente? Não dá. Fala para quem está do seu lado, não dá desse jeito. Tem que ir na Santa Missa, tem que querer comungar todo dia. Há 8 anos atrás eu tive a minha experiência com Jesus. Eu queria ir de manhã e de tarde. E o padre, você não pode comungar mais de 2 vezes. Aí o padre, eu como 4 vezes no dia, porque eu não posso comungar 4 vezes. A gente só pode 2, né, padre? No máximo. Obedeçam a igreja. Mas é o suficiente, gente. Mas você querer ter fome e ter sede, olha para mim. Jesus, ele está na ceia dizendo, eu esperei tanto ceiar convosco. Aí Jesus vem aqui, talvez um sacerdote, numa missa durante a semana, ou em algum lugar que tem aqui perto, e você sabe que tem, e se não sabe tem que procurar, e Jesus está lá. Cadê os meus filhos? Eu bati a porta. Quem que abriu? Às vezes tem uma igreja que é tão grande, a missa de domingo, mas uma missa durante a semana, porque as pessoas não têm fome, às vezes até tem tempo, às vezes até nem trabalham à noite mais, ou chegam do trabalho 5 da tarde, a missa é às 8, e você fala, eu estou cansado demais, sempre arrumando desculpa. Jesus está querendo cear com a gente não vai até Ele?
Como é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo assim? Porque Santo Efrem diz que aquele que comunga, comunga fogo do Espírito Santo. O que está acontecendo com a gente? A gente tem que querer ser como Pedro, gente. A gente tem que estar com a Eucaristia, querer ir à Santa Missa. Nossa Senhora do Desterro, quando apareceu, disse que o pecado que mais ofende e entristece o coração de Jesus é o pecado de faltar domingo na missa. E a gente falta para ir, é para Caimbu, aqui? Em São Paulo, falta para ir nesses estádios aí, sei lá, no raio que o parta, mas falta por qualquer coisa. Chega parente em casa, a gente nunca me visita, vem para a igreja amar a Deus, mas eu tenho que ficar em casa cozinhando pro meu filho, manda ele fazer miojo, comer quentinho em restaurante, vem para a missa amar a Deus. Não fica em casa não. Eu não posso vir à noite no grupo de oração, porque eu fiquei cansado e tudo mais, e eu tenho que ficar aqui cuidando de uma menina que tem 26 anos de idade e não quer nada com a vida. Ela diz ainda que vai ficar comigo porque não quer que eu vou para a igreja, e quando eu não vou no grupo de oração, ela sai com as amigas, volta à tarde para comer, para você às vezes ficar lavando louça até tarde para os outros. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater em você. Pediram uma pregação profética. Eu estou gritando aqui, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! É porque eu aprendi no início da renovação carismática católica que quando a gente manda glória a Deus, a gente manda para cima e ele manda para baixo, né? Então 1, 2, 3 e... Meu Deus do céu, que coro maravilhoso. Uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. É ali que se encontra o nosso sustento, gente. É na Santa Missa, no pé do altar, o sacrifício de Jesus. São João Maria Vianney diz: o que adianta nós termos a paixão de Cristo se não tivermos um padre para atualizá-la na Santa Missa? Gente do céu, se a gente entendesse isso, a gente talvez tomaria um pouquinho, desculpa se eu estou magoando você, mas é um pouquinho só de vergonha na nossa cara e desejar amar um pouco mais a Deus. Às vezes precisa vir um jovem de 21 anos de idade sacudir você que está 30 anos na igreja, 20, e vem na missa todo domingo com cara de limão azedo para receber o Senhor. Gente, São Pedro Canísio caminhava 3 horas para chegar à Santa Missa. 3 horas de ida e 3 horas de volta, gente. É uma viagem daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, de onde eu vim, de carro. Você imagina? A gente não tem fome de Deus. Pedro tinha fome, ele tinha desejo, ele queria o Senhor. O Senhor já tinha arrebatado, então ele: vou celebrar uma missa, vou celebrar uma missa. Como é que os apóstolos conseguiram aguentar? Eles estavam reunidos no cenáculo e na partilha do pão, ou seja, a Eucaristia. É ali que se encontra o sustento, para na hora que parece que a gente está vivendo uma aridez espiritual, a gente aguentar firme. Se você já tem problema com a masturbação, vem para a Santa Missa, comunga todo dia, confessa antes, claro, que é assim que você vai ser curado disso, cara. Então se cura a carência mexendo na internet depois de meia-noite. Você sabe que vai dar merda, desculpa a palavra, então vai dormir. Homem mais velho também, sabe que não pode ficar na televisão até depois das 11, fica por quê? Vai ofender a Deus assim. Deus não quer isso, Ele nos quer amizade com Ele. Gente, o pecado é triste demais. 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. Lamentações 5,16, caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. Isaías capítulo 59, versículo 1, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e Deus. O pecado quer destruir você. Fala para quem está do seu lado: destrói esse pecado em nome de Jesus. Sacode essa pessoa e fala: destrói esse pecado. Nós precisamos. A gente tem que ser como Pedro aqui hoje. Natan, mas eu sou velho demais. Azar o seu. Ana no templo tinha 84 anos e era chamada por Deus. Eu sou novo demais. Jeremias foi chamado com 13, Nossa Senhora com 14. Dá seus pulos. Mas eu já tenho um filho. Vem com o menino para a igreja, carrega no braço. Ninguém mandou ter. Quem pariu Mateus, que balança. Quem não pariu, que não se cansa.
Fala pra quem está do seu lado, toma vergonha na sua. Primeira coisa então, precisa ter uma vida eucarística. Vamos repetir isso? Uma vida eucarística. Mais forte, uma vida eucarística. A segunda foi meio... Amém. Primeira coisa, uma vida eucarística. Segunda coisa, uma vida de adoração. Repete comigo. Uma vida de adoração. Fala para quem está do seu lado, você precisa adorar. Cadê a minha e a sua intimidade com Deus? Cadê? Cadê a nossa intimidade? Cadê o queimar dentro de mim, de você? Aquilo que Pedro recebeu na beira daquele lago, fedendo peixe, cheio de pecado, ficou queimando até o dia que ele morreu, em 67 em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Ah, Natan, mas Pedro negou. É verdade, mas quando ele foi ser crucificado, ele disse: não me crucifique como meu mestre, porque eu não sou digno. Me crucifique, portanto, de cabeça para baixo. Gente, imagina para um homem morrer desse jeito. É só uma pessoa eucarística, adoradora e batizada no Espírito Santo. Aplaude esse homem, não Jesus. E aí, você tem adorado? Você tem adorado? Eu quero falar de duas dimensões da adoração. Primeiro, a adoração dentro do quarto. Mateus capítulo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao seu Pai que está no segredo, porque aquele que está no oculto te recompensará. Gente do céu, eu estou tendo uma visão agora dos seus oratórios, cheios de poeira, de traças de barato, a Bíblia aberta no Salmo 90, amarelada. A gente precisa ter intimidade. Você sabe por que talvez o seu filho não vem para a igreja? Porque ele nunca te viu rezar. É duro escutar isso da boca de um pirralho como eu, né? Mas às vezes é uma verdade que a gente precisa escutar, ainda que doa. Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Gente do céu, se a gente lesse Bíblia, a gente não ficava desse jeito. Se a gente lesse Bíblia todo dia, comesse ela, igual eu fiquei anos, e estou ainda até hoje da minha vida engolindo ela com arroz e feijão, de madrugada, dormindo com a cara na Bíblia, acho que a gente aprendia algumas coisinhas. Eu quero mesmo te provocar nessa pregação. Se a cola de Deus está aqui é para trazer avivamento de verdade. E avivamento é conversão, é mudança de vida. Alguma coisa tem que mudar a partir desse encontro. Você acha que eu sei que o grupo de oração é toda semana cheio assim? Claro que não. Mas por que você não vem? Porque às vezes precisa de um impulso para vir de fora. Parabéns, você veio aqui. Eu estou muito feliz, meus irmãos também. Que bom que a gente está com a casa cheia, né? Mas gente, isso aqui tem que acontecer toda semana. Por que você fica em casa então? Ah, eu troquei escala hoje. Troca toda semana. Cadê a nossa sede de adorar a Deus? E a segunda dimensão de adoração que ninguém tem falado na igreja: a adoração eucarística. Talvez uns pensaram assim: meu Deus, eu nunca fui na igreja ver Jesus. O que está acontecendo, gente? O maior mistério da igreja católica, Jesus disse aqui, ó: eu sou o pão da vida, descido do céu. Quem come desse pão vive eternamente. São Pedro de Leão e Marte, fundador dos sacramentinos, apóstolo da Eucaristia. Meu Deus, ele que instituiu na igreja a adoração perpétua. O maior mistério da igreja católica, e nós não adoramos. Não adoramos. Está aqui todos os dias. Ah, tá, mas você não sabe, mas a igreja fica fechada. Procura uma aberta, dá seus pulos, cara. Jesus está lá, querendo estar conosco, comigo e com você, derramar as graças para mim. Mas por que a gente não tem? Porque a gente não vai visitar Ele. Dom Bosco dizia:
Quer receber muitas graças? Visita Jesus muitas vezes. Quer receber poucas graças? Visita algumas vezes. Quer que o demônio assalte a vossa casa, a vossa família? Não visita Jesus não. Você conseguiu ligar algumas coisas que aconteceram na sua casa? O demônio está assaltando vocês. Então vem para os pés do sacrário. Por que pouco se fala sobre Jesus Eucarístico? Porque pouco se ama. O Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, ele disse na Eclésia da Eucaristia: a igreja vive da Eucaristia, vive. A igreja sem ela não pode viver. Eu estou gritando mesmo. Eu estou com o coração em chamas aqui, com zelo pela casa do Senhor, pelo sacrário. Eu não sou melhor do que ninguém, não me entenda mal. Eu sou tão podre e talvez até pior do que você. Muito pior, acredito, para eu estar aqui na frente. Mas às vezes eu preciso dizer algumas coisas que eu vejo que na igreja a gente precisa mudar. Jesus está de braços abertos no sacrário, esperando eu e você chegar lá, ó, ajoelhar. E aí, Santo Agostinho, ele viu numa visão Jesus cheio de graças nas mãos, só que ninguém ia buscar. Irônico, né? Jesus está com as graças, nem buscar. Ninguém vai no sacrário adorar. Ninguém. A gente fica no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Snapchat, mandando o que não presta o dia inteiro, e não vai na igreja ver e amar a Deus. Por que você acha que o fogo do Espírito Santo vai embora? Porque você não mantém ele com a adoração. Ah, tá, mas eu não tenho que falar para Jesus, eu não sei rezar. São Domingos Sábio, ele todos os dias depois da escola passava no sacrário e ficava lá cerca de 1h30 a 2 horas. E ele ficava de joelho. Um dia uma pessoa falou assim: Domingos, que tanto você fica falando com Jesus todo dia, mais de 1 hora diante do sacrário? E ele disse assim, um ensinamento maravilhoso: eu não estou falando nada com ele, eu estou olhando ele está me olhando de volta. Eu olho ele me olha de volta. Eu olho ele me olha de volta. Não sei se você sabe, mas a palavra adoração vem do grego, significa adoratio, que significa mandar beijos a Jesus. Quando você olha para ele, você está mandando beijo: eu te adoro. E ele manda de volta: eu te adoro. É lindo. É o que Pedro fez a cada Eucaristia. Como os discípulos de Emaús estavam caminhando com o mestre, não perceberam que era ele. Jesus partiu o pão. Está aqui o pão. Não precisa mais ficar fisicamente, porque o pão está ali e ele está presente ali. Aliás, ele não está presente ali, isso é até um erro teológico. Ele é aquele pão. Ele é. Fala para quem está do seu lado: você precisa adorar, você precisa adorar, você precisa adorar. Sacode ele, você precisa adorar, você precisa adorar. Adorar, adorar. Segundo o tempo que o irmão tinha me dado, não sei cadê ele, eu tenho 8 minutos. Mas segundo o Lu, eu tenho 3. Tenho 3. Então tá bom, vou falar o final rapidinho. Qual é a primeira coisa então? Precisa ter uma vida como Pedro? Segunda coisa então precisa ter um coração adorador. Terceira coisa, uma vida semelhante a Jesus Cristo. Vamos repetir? Uma vida semelhante a Jesus Cristo. Como que se assemelha a Jesus Cristo? Comungando. Quando você comunga Jesus, é lindo demais. Jesus entra dentro de você, e aí sim você fica batizado no Espírito Santo. Não é só quando a gente está aqui dentro pulando, rodando, virando pirueta. Fala para quem está do seu lado: não é isso. Fala. Ser semelhante a Jesus Cristo é comungar e se assemelhar a Ele. Quando Jesus Cristo entra dentro de nós, e Santo Tomás de Aquino é lindo demais, ele fala assim: quando nós comungamos Jesus, nós mordemos as veias de Jesus, o cabelo de Jesus, os ossos de Jesus, o coração. Gente, o coração de Jesus dentro de nós, ele vai entrando, que nós ficamos com a união com Jesus Cristo maior do que uma mulher grávida. Nossa, Natan, que forte que você falou, tá falando besteira. Porque eu fui mãe, eu sei como é que é, tá? É lindo, tá maravilhoso. Vou explicar. Um filho na barriga de uma mulher, no ventre dela, é uma criança dentro dela. Mas só que quando nós comungamos Jesus, Jesus não está dentro de nós. Ele se transfigura em mim e em você e se torna um com a gente. Pode aplaudir.
A gente precisa ter desejo de comungar, desejo de adorar. Uma pessoa batizada do Espírito Santo. Quem comunga fogo? Olha para mim. Quem comunga fogo do Espírito Santo quer se assemelhar a Jesus, quer ser como Ele, quer estar todo o tempo com Ele, quer comungar Jesus todo dia, quer estar cada vez melhor, quer estar, gente do céu, que coisa linda! É lindo demais se assemelhar a Jesus, ser um com Ele. Uma pessoa que comunga Jesus, você pode chegar diante dela e ajoelhar com o Deus que está nela. É verdade. Por isso que São Luís Maria Grião de Montfort, ele dizia o seguinte, que ele não trocava 1 hora de céu por 15 minutos de comunhão, porque quando nós estamos no céu, nós estamos lá, mas quando nós comungamos, é o céu que entra dentro de nós. Pode aplaudir. Meu tempo acabou. Nem fez uma... Quem entendeu a pregação até aqui, diga eu. Amém. Se eu posso deixar uma mensagem no seu coração para acabar, eu quero dizer isso aqui, ó. Você quer ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Você quer ser batizado no fogo de Pentecostes, sim ou não? Sim. Então, meu querido, seja eucarístico, seja adorador, vai para a igreja, gruda no sacrário, como São Luís Gonzaga, quando ele era pequenininho, 7 anos de idade, a mãe dele levava ele para a escola, e quando voltava ele desprendia dela e agarrava no pé do sacrário, né? Gente, se você quer ser cheio do Espírito Santo mesmo, se você quer fogo, comunga Jesus todo dia, ele vai transformando você vai se assemelhando a Ele, e Ele vai se configurando a você. Aí quando você vê, você está como Paulo, Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Aí você está tão cheio, mas tão cheio, que você vai dizer como Ele. Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo, o morrer é Ele, porque Ele está em mim, eu estou nele, eu não quero mais saber de nada. E quando nós somos cheios dele, nós conseguimos tomar as decisões em Deus. Essa era a última mensagem. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, pela Eucaristia, as nossas decisões nunca são falhas. Você nunca tomou decisão que se arrependeu, não? Então, Deus está te chamando, se assemelhe a mim, seja adorador, seja eucarístico, seja dessa forma então batizado no Espírito Santo, e todas as decisões que a partir de hoje você for tomar, vai ser as decisões que eu quero para você, porque eu quero o seu bem, eu não quero que você seja afastado de mim. Vamos ficar de pé para rezar.